Vamos lá. Muito obrigado, Senhor. Eu glorifico o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos em uma segunda-feira reunidos em Teu nome. Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, pelo dia, pela internet, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse canal que o Senhor nos concede, Senhor, que é através da internet podemos falar da Tua palavra, mesmo à distância, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, nesses encontros. E eu creio que não será diferente na noite de hoje. Nos abençoa, nos guarda, Senhor, pois precisamos de Ti em todo o tempo. Que quem acessar essa live hoje ou depois gravada, que possa ser abençoado para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Isso aí, Lu, manda o convite aí. Valeu, Gugão? Então vamos embora. Salmo 42, tá? A gente vai trabalhar em cima desse salmo e eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração no poder que há no nome de Jesus, né? Já nessa introdução, eu quero dividir com vocês que esse Salmo 42, ele é de autoria dos filhos de Corá, né? Você vai ver aí que no texto, no título, vai estar escrito que ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Então é um salmo bem conhecido. E quem são os filhos de Corá? Né? Corá, para quem não sabe, é aquele homem que levantou uma rebelião contra Moisés lá no início, lá no Pentateuco, né? Não sei se vocês lembram desse episódio, quando algumas pessoas se levantam contra Moisés e ali o Senhor faz com que a terra viesse a se abrir e engolir algumas pessoas, porque eles levantaram uma rebelião, eles foram contra aquilo que Deus estava fazendo através de Moisés. Então a gente consegue perceber que quando Deus é conosco, né, a briga não é nossa, a briga é dele, né? Então, por mais que Moisés viesse a tentar reivindicar alguma coisa ou outra, mas a gente consegue perceber que tudo aquilo que Deus fazia através de Moisés, o Senhor garantia sucesso, né? A começar pela ida dele lá, como criança, né? Depois ele mata o soldado, foge, e aí ele já volta para o Egito como libertador, mas o Senhor sempre com ele. E na maioria das vezes que o Senhor se manifestava através de Moisés, parecia ser loucura, porque era muito novo aquilo que o Senhor estava fazendo, os sinais que o Senhor estava gerando naquele tempo, né? Então a gente consegue perceber que o Senhor sempre garantiu o enviar de Moisés em tudo aquilo que ele preparou para poder fazer, né? E aí lá em Números, eu quero ler com vocês, antes da gente entrar nos Salmos, para a gente poder entender quem são os filhos de Corá, quem é esse Corá. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre esse Corá, né? Números 16. Você está com a Bíblia aí? Vamos lá abrir Números 16. A gente vai trabalhar com Números 16, depois Números 26 e no próprio texto do Salmo 42, tá? Então, Números 16 vai falar assim, ó: a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Ou seja, esses homens se levantaram contra Moisés, não aceitando eles que Moisés era usado por Deus, que o Senhor era com Moisés, né? A gente consegue lembrar que até Miriam ficou um pouco ciumenta, né, quanto à forma que Deus usava Moisés e não usava ela e nem Arão. Então a gente consegue perceber que a forma que Deus preparou as coisas para poder usar Moisés foi muito impactante, ao ponto das pessoas que andavam com ele não suportaram o que Deus fazia através de Moisés. Então diz assim, ó: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filhos de Rum. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela.
varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, mais na frente, decorrendo o texto, a gente vai ver que houve esse conflito, né, entre Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Então houve aquele atrito entre eles ali, até que Moisés ele coloca bem claro. Então tudo bem, você quer arrumar confusão comigo? Porque o Senhor me usa, porque o Senhor tem a forma dele de trabalhar. Então vamos fazer o seguinte: amanhã o Senhor vai mostrar quem é dele e quem não é. E foi o que aconteceu. No decorrer do capítulo a gente vai ver que a palavra fala que a terra engoliu Corá, Datã, Abirão, as pessoas que estavam com ele, aquele grupo foram engolidos pela terra. E a gente consegue ver que houve um detalhe muito interessante, porque tipo assim, como que tem salmos com a autoria dos filhos de Corá, se Corá foi morto lá na rebelião e quem estava com ele? Teoricamente a gente consegue imaginar o seguinte, né? Pô, se Corá morreu, os filhos também devem ter morrido, a casa dele, a mulher e quem estava próximo. Só que a gente consegue perceber que, apesar de Corá ter se levantado como rebelde diante de Moisés, os filhos dele foram poupados, né? E a gente tem essa comprovação na própria palavra. A gente avança um pouquinho no próprio livro de Números, sendo que no capítulo 26, versículo 10, que diz assim, ó: quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência, ó, mas os filhos de Corá não morreram. Aleluia! Então aqui a gente já tem um grande aprendizado, tá? A gente ainda vai entrar no Salmo 42, mas eu não vou enfadar vocês, tá? A gente já começa pegando o compositor do Salmo, né, que são os filhos de Corá, e a gente começa a ligar a história. Os filhos de Corá são homens filhos de um rebelde, de alguém que se levantou contra Moisés, de alguém que se levantou contra um homem do Senhor. E a gente já consegue perceber que quando Deus é contigo, a tua guerra não é tua, é dele, aleluia. Se você tem consciência de que o Senhor é contigo, a guerra não é tua, é dele. E aí o que a gente consegue perceber? Como que Deus faz as coisas na nossa vida. Como ele trabalha em nós e através de nós. Né? Então ele pega Moisés, ele prepara Moisés para uma grande missão. Enquanto Moisés está sendo preparado para ser o libertador, as pessoas que antes conviviam com ele já não conseguem suportar mais a forma que Deus estava trabalhando. Luciana está chegando, seja bem-vinda, Lu. Deus abençoe. Obrigado pela tua presença. Minha amiga Janaína também está aí. Gugão, obrigado pela presença de vocês, tá? Então a gente consegue perceber como que Deus trabalha na vida das pessoas. E a gente muitas das vezes temos a certeza de que as guerras são nossas, sabe? O próprio apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne, ou seja, não é contra pessoas, mas muitas batalhas, elas são vencidas na perseverança, no joelho, na oração, por mais que os olhos não estejam vendo, sabe? A oração, ela vai como se fosse uma arma poderosa, uma arma invisível, preparando as coisas para que o Senhor venha se manifestar de uma forma especial na nossa vida, né? Então, todos que se levantaram contra Moisés não conseguiram sobressair, porque o Senhor era com ele.
né? Então a gente pega aqui o seguinte, mais uma lição que a gente aprende aqui. Não é porque existem pessoas no nosso convívio que faz coisa errada que isso é uma regra que nós também faremos coisa errada porque tem pessoas no nosso convívio por isso. Vocês concordam comigo? Eu sou assim mesmo porque meu pai é, minha mãe é, eu tenho um parente próximo que é, eu roubo porque eu tenho alguém que me ensinou a roubar. Eu faço coisas erradas porque eu cresci vendo pessoas fazendo isso também, sabe? Quando a gente chega aqui na história de Corá e seus filhos, a gente consegue perceber que por mais que Corá viesse a ser um rebelde, isso não influenciou seus filhos, aleluia. Sabe, então eu consigo perceber que eu tenho poder para, mesmo que eu conviva com pessoas que fazem coisas erradas, eu não sou obrigado a fazer como ela faz, eu não sou obrigado a ser influenciado, sabe? Eu não posso levar essa desculpa, eu tinha tudo para dar certo, mas porque eu tinha parentes que faziam coisa errada, na minha juventude eu me aproximei de pessoas que faziam coisa errada, eu acabei sendo resultado desses relacionamentos, sabe? Você e eu podemos sim conviver com pessoas, porém não precisamos fazer as coisas erradas que elas fazem. Vocês concordam comigo? Coloca aí, escreve para mim não me sentir sozinho. Sabe, sempre tem alguém para nos colocar a culpa. Mas não é nem questão de alguém colocar a culpa, Lu. E sim a questão de que a gente consegue perceber de que dá para não seguir a linha das pessoas que fizeram errado. Por exemplo, meu pai, tipo assim, é só um exemplo, tá? Meu pai, ele era um adúltero, né? Então eu cresci vendo meu pai tendo várias mulheres e tal, e aí quando eu chego na minha fase adulta, eu também caio nessa, eu mergulho nessa lama, e quando alguém vier me confrontar, ou eu tentar justificar os meus fracassos, eu vou falar assim, porque eu fui adúltero, porque eu aprendi a ser como meu pai era. Sabe, eu consigo entender com esta palavra, meu amigo Rondinelli também está chegando aí, seja bem-vindo, Rondi. Eu consigo aprender que mesmo que eu tenha pessoas perto de mim que erraram, eu posso não errar como elas. Sabe, eu posso decidir não fazer o que é errado. Como eu posso entrar nessa desculpa? Eu sou um fracasso porque meu pai era e porque meu avô era. Eu sou um alcoólatra porque o meu tataravô era e passou por meu avô e por meu pai. Sabe, eu posso me esconder atrás de um fracasso hereditário. Aleluia! Mas eu posso decidir não fazer como eles fizeram. Eu posso decidir ter sucesso quando eles decidiram não ter. Eu posso ser honesto. Eu posso decidir ser honesto quando eles decidiram não ser. Aleluia! Vocês concordam comigo? Então, por mais que Corá, Abirão e os outros se levantaram contra Moisés, e provavelmente aquilo não foi uma coisa assim rápida, algo que estava sendo maquinado, sabe? A vaidade, a inveja, eles já não estavam mais com bons olhos quanto a Moisés. Sabe, eu acredito que muitas conversinhas iam surgindo e os próprios filhos de Corá presenciando toda essa questão. Sabe, é muito importante a gente ter cuidado também no que falamos, no que apresentamos. Romanos 12, não tomei a forma do sistema. Exatamente. Exatamente. Sabe, então a gente consegue perceber que eles tinham tudo para poder dar errado, mas decidiram não errar também, como seus pais, como seu pai errou. E provavelmente, sabe, eu tava pegando essa linha que eu tava falando aqui. Às vezes nós estamos chateados com alguma coisa, com alguma pessoa, e falamos alto, comentamos em casa, sabe? E esquecemos que tem pessoas ouvindo, que os nossos filhos estão presenciando, sabe? E muitas das vezes a gente deveríamos colocar as coisas em pratos limpos, né? Conversar, resolver. Quando a gente fala demais às escondidas, quando a gente fala demais nas costas das pessoas, tem sempre alguém próximo a nós que escuta isso
que nos vê falando e pode tomar decisões precipitadas quanto a alguém, não porque elas não conhecem alguém, elas passam a conhecer a pessoa pelo que nós falamos e não pelo que a pessoa é na íntegra. Vocês concordam comigo? Sabe, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que não há perfeição, tem situações que a gente fica muito chateado, tem situações que a gente não concorda, seja trabalho, igreja, vizinhança, reunião familiar. Sabe, não é só a questão de você e eu estarmos insatisfeitos e largarmos palavras desgovernadas. Em uma conversa, em uma reunião, tem pessoas ouvindo, tem pessoas percebendo, tem pessoas prestando atenção, sabe? Então eu vejo que os filhos de Corá provavelmente presenciaram seu pai e as pessoas que estavam ele maquinando, preparando a afronta. Você vê que foi um número considerável de pessoas, 250 homens, sabe? Então aquilo provavelmente estava sendo falado, maquinado, preparado. E aí, quando chega a hora do Senhor proteger Moisés contra aquela rebelião, a terra consome eles, suga eles, porém seus filhos não foram. Além, né, porque vieram da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi preparada pelo Senhor para não trabalhar para homens, mas para poder servir ao Senhor, enquanto as outras tribos trabalhavam para suprir a tribo de Levi, que foi uma tribo que se dedicou 24 horas por dia ao Senhor, ao tabernáculo, ao templo, sabe? Então é uma linha de pessoas que era para ter sido separadas, sabe? Com uma função muito importante lá atrás e futuramente no reino, e não conseguiram entender a importância disso, sabe? Mas seus filhos não fizeram, ao ponto de ter relatos na palavra, ter salmos de composição deles. E um desses salmos é o 42. Deu para poder entender, gente? Essa preparação que nós fizemos para chegar no Salmo 42, sabe? O Salmo 42, ele começa com um verso muito conhecido, mas a gente deu essa pincelada para falar dos filhos de Corá. Tipo, que às vezes não basta só a gente falar filho de Corá, mas quem foi Corá? Sabe, tem coisa que enriquece, a história nos enriquece de conhecimento, e esse conhecimento abre os nossos olhos para poder aprender tanta coisa. Então, da composição dos compositores do Salmo, a gente consegue achar uma história, a gente acha uma verdade, a gente acha uma linha de trabalho, de que é possível nós não entrarmos no poder da corrupção do sistema, como o Rondinelli colocou aí. Assim foi os filhos de Corá. E aí, em tantos salmos de composição deles, a gente vai trabalhar no 42, tá? Mas eu não vou enfadar vocês, daqui a pouquinho a gente encerra. Mas até aqui tá legal, gente? Essa explicação de quem foi Corá, dos seus filhos que não morreram, que não foram consumidos pela terra, eles não fizeram parte da rebelião. E assim a gente consegue trazer um pouquinho do que a história nos relata, do que a história nos revela, nos apresenta, né? Então a gente entra no Salmo 42 agora, tá? Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então vamos lá. Ele coloca suspira aqui, que no hebraico quer dizer anelar, ansiar, né? Então ele fala como suspira, como anela, né? Como a minha alma anseia ter um vínculo poderoso contigo, da mesma forma que a corça, né? A história fala que a corça é um animal que precisa muito de água para que o seu organismo funcione. Ela é muito veloz, ela trabalha muito, sabe? A sua estrutura precisa ter esse revezamento, essa constância de abastecimento. Então fala que quando ela está em determinado lugar caçando, preparando
a caça, né, para sua cria, para os seus filhotes, sabe? É aí quando a sede vem, quando o organismo dela pede água, fala que ela sente o cheiro das águas por quilômetros. E ela vai desbravando tudo que for necessário para chegar em um lugar e saciar a tua sede. Então, você vê que o filho de Corá, ele consegue trazer a natureza, trazer algo muito real no seu dia a dia para comparar a vontade dele de estar na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Como a corça, como suspira, como anela a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe, ele não está falando só dele, sabe, só das necessidades dele, mas ele está falando de sua alma. Ele faz essa comparação porque ele percebe que na movimentação, no agir do animal, em prol de satisfazer uma necessidade que é, naquele caso, como ele precisa muito da água, ele fala da mesma forma que a corça fica desesperada por águas e ela vai aonde tem que ir para poder se saciar, eu também sou assim por ti, Senhor. Aleluia! Apesar de todas as dificuldades que eu tenho enfrentado, mas a minha alma, o meu ser, quem eu sou, no original, anela por ti, anseia por ti, deseja estar ardentemente em tua presença. Aleluia! Sabe, porque estar na presença do Senhor não condiz em estarmos bem. Estar na presença do Senhor em momentos, em determinado momento, é questão de necessidade. Eu não estou bem, eu estou para baixo, me aborreci, mas eu quero estar em tua presença. Eu anseio pela comunhão dos santos, eu anseio em estar perto de ti. Como a corça fica desesperada por águas para satisfazer a necessidade do seu organismo, eu, da mesma forma, anseio estar na sua presença, para que a minha alma, para que o meu ser seja abastecido por ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Ô presença maravilhosa! Ah, Deus! Verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Você vê que ele, quando ele chega no verso 2, ele já fala de algo que levou a corça a buscar por água, e esse levar a corça a buscar por águas era exatamente o que ele sentia por necessitar da presença do Senhor. Tá vendo como é que é muito bacana a gente conseguir associar não somente a revelação, o transparecer do ser da pessoa, mas como ele consegue comparar a forma que Deus cuida, a forma que dá para poder descrever como é importante o que sentimos pelo Senhor, né? Primeiro ele fala que o que leva, assim como suspira, como anela a corça pelas correntes das águas, o que leva uma corça a ir ao encontro das águas? Sede. Vocês concordam comigo? Ela não vai para tomar banho, ela não vai para poder ficar deitadinha, pegando frescor, até porque é a natureza, né? E da mesma forma que ela é uma predadora, tem predadores que a persegue também, sabe? O que leva uma corça a desbravar território, sair de um lugar e para o outro, é a sede, certo? Então ele fala sobre o que leva ela a procurar água, também leva ele a procurar a presença do Senhor. Quando ele chega no 12, ele fala: a minha alma, o meu ser, que tanto anela por ti, tem sede de Deus. Ou seja, o meu ser tem o que eu preciso entender é que tem uma necessidade dentro de mim que me leva a um objetivo que vai satisfazer a minha necessidade, que é Deus. Da mesma forma que as águas supriria a necessidade da corça, a presença do Senhor vai me satisfazer. Mas o que me leva a essa presença? Sede, fome da presença do Senhor. Sabe, porque muitas das vezes nós estamos tão num plano natural que esquecemos do espiritual. Sabe, aqui ele fala de alma, ele fala de ser, ele fala de origem, não dessa matéria aqui.
Apesar de que é a matéria que ele faz a comparação da corça, né, para ter o seu organismo satisfeito suprido com a água, a gente precisa entender que em nós, o nosso ser, a origem que está aqui dentro, a formação feita antes de nós estarmos em um ventre, isso ainda é real, isso ainda prevalece, precisa prevalecer. Então ele fala, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do Deus vivo. Aí ele muda. Quando irei e me verei perante a face do Senhor, a face de Deus? Ele já começa, ele começa o salmo falando sobre necessidade, e aí ele chega num ponto onde ele fala, eu tô para baixo, eu tô um caco. A minha vida parece que não tem sentido, talvez lembrando do seu pai, de tudo que aconteceu com o seu pai, com aquelas pessoas, sabe? De que tudo tinha chance de dar certo quando Moisés guiava o povo. E aí, sabe, muitas lembranças poderiam impactar esses filhos de Corá. E ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do Senhor? Por que ele está falando assim? Quando que eu verei a face do Senhor? Porque ele sabe. E nós sabemos que nenhum ser humano vivo consegue ver o Senhor. Para ver o Senhor tem que morrer. Para ver o Senhor tem que renunciar. Então ele fala aqui, ó, por que ele fala? Quando eu verei a face do Senhor? Porque ele fala assim, ó, eu já não tenho mais motivos nenhum para continuar vivendo. Eu quero ver o Senhor, eu quero experimentar o que Deus tem para mim longe desta terra, pelas dores, pelas perdas e pelas dificuldades que estou enfrentando. Sabe, o próprio Elias pediu a morte quando ele foi perseguido por Jezabel, né? Então ele fala, quando eu verei tua face? Olha o 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Quando me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Olha que interessante aqui, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Sabe, porque a gente consegue perceber que existem momentos na nossa vida que, por mais que nós estejamos rodeados de pessoas, só Deus sabe o que está acontecendo aqui dentro. Só Deus sabe o que está acontecendo aqui dentro. Sabe, muitas das vezes não é fácil expressar, muitas das vezes não é fácil você apresentar para alguém o que está acontecendo, muitas das vezes não é fácil você explicar o que está acontecendo aqui, porque é de agora, porque é de passado, porque é de preocupação quanto ao futuro. Sabe, então a gente consegue perceber muitas coisas na composição desse salmo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Sabe, isso aqui é muito interessante, porque às vezes as pessoas não precisam falar para você e para mim, tipo assim, você não é crente? Por que tá acontecendo isso? Você não é crente? Está desempregado por quê? Você não é crente? Foi roubado? Você não é crente? E está passando por necessidade? Sabe, as pessoas talvez elas não falam claramente para você e para mim, mas elas nos olham de cima a embaixo quando nós apresentamos uma dificuldade para elas, e o olhar delas é como se estivesse fazendo a pergunta que ele colocou aqui. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Não é verdade? Tem hora que as pessoas perguntam com o olhar, elas perguntam sem voz, sem pergunta, o olhar delas, sabe? Como que eu posso dizer? A presença delas em meio a uma situação que estamos passando é como se elas nos amassassem na parede, nos pressionasse e perguntasse assim, teu Deus está onde? Você não é crente? Você não vai para a igreja todo domingo? Você não é ofertante? Você não é dizimista e foi mandado embora? Você se dedica ao Senhor e foi roubado? Te traíram? Você que é tão dedicado? Sabe, as pessoas não têm ideia do que nós enfrentamos e passamos, e a nossa vida com Deus não está baseada em sucesso.
Aleluia! A nossa vida não está baseada só em resultados, mediante aquilo que as pessoas acham que nós temos que ter, mas é uma certeza e uma convicção de quem é o Senhor na nossa vida e que, se Ele permitir situações adversas acontecer para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos despertar, Ele fará. Ele fará. Sabe, o próprio Jó passou por situações complicadas. E a gente vai ver o próprio Jesus que foi traído, né, na pregação de ontem. O próprio Jesus que foi traído, que foi lesado, que foi covardemente levado ao matadouro, e ele se permitiu passar por isso. Sabe, a gente consegue aprender aqui que nós temos que amadurecer para que quando as pessoas vierem a tentar nos envergonhar ou tentar nos apresentar uma versão delas quanto uma possível explicação do que nós estamos passando, independente da opinião delas, você e eu precisamos amadurecer para entender quando Deus está no controle, quando tem situações que nós mesmos fizemos, mas independente do que aconteça, Deus sempre estará no controle de tudo, sempre. Meu amigo Lúcio, seja bem-vindo, bênção. É muita luta. É verdade, meu amigo. É muita luta. Sabe? E a gente precisa entender que nem todas as lutas que nós enfrentamos é diabo. Nem todas as lutas que nós enfrentamos é coisa do inferno. Existem lutas que são permitidas pelo Senhor para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Sabe? Existem situações com permissão de Deus para que nós venhamos a colocar em prática o que aprendemos enquanto ouvíamos, enquanto líamos, enquanto andávamos com pessoas, né? Eu até falei isso numa live passada, sobre quando Jó, no capítulo 30, ele reivindica de Deus, né? Parece que eu estou aqui, ó, gritando para o Senhor sequer fala comigo, só me olha, né? E o silêncio de Deus às vezes dói. O silêncio de Deus às vezes castiga a gente. E às vezes ele vai permitir que situações aconteçam, não porque ele é ruim, mas é para nós colocarmos em prática o que já tínhamos aprendido na jornada. Né? Não é assim que funciona? Eu falei isso hoje, glória a Deus. Confirmação então, Lu. Sabe, a gente consegue perceber esses detalhes. Tem coisas que sim, nós fizemos, nós erramos. Temos que consertar, se não der para consertar, tentar fazer melhor. Tem coisas que o Senhor vai permitir acontecer para nos fazer crescer. Sabe, porque se for para deixar por nós mesmos, nós caímos no conformismo, nós estacionamos, nós paramos, nós falamos assim, ó, tá bom aqui, tá bacana, tá legal, não preciso de mais nada, mas só que não é sobre o que nós queremos, mas é sobre o plano dele sobre a nossa vida. O quanto ele tem para poder fazer através de nós, o quanto ele vai nos estruturar para nos fazer crescer, para que o plano dele seja real na nossa vida. Então ele fala, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão, em festa. Olha só que coisa interessante aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu como ministro, como levita, como alguém que em várias oportunidades conduzi a procissão, as pessoas a ir ao tabernáculo, a ir adorar o Senhor, eu que era referência, eu que era responsável, também sou humano. Também passo por momentos difíceis. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu tenho me esforçado para permanecer, que eu estarei isento de dificuldade. Aleluia! Sabe, é isso que a gente precisa entender, sabe, a eternidade não é sobre o quanto de êxitos que você e eu vamos ter aqui, mas o quanto suportaremos as dificuldades aqui para, naquele grande dia, ouvirmos dele, seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Aleluia! Aleluia! Sabe, é dessa forma que ele trabalha. Então aqui ele fala assim, lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma.
de como eu passava. Ele não somente participava, mas ele conduzia a procissão. E ele fala aqui, ó, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Sabe, ele lembra, quando ele fala de lembrança é porque o momento dele é difícil. Vocês concordam comigo? Aleluia! Que presença que eu estou sentindo aqui. Que o lar de vocês seja abençoado para a glória do Senhor Jesus. Quando ele fala de lembrança, é porque o estado que ele está, o momento que ele está, não é bom. Não é bom. Porque se ele traz à memória os momentos bons, é porque aonde ele está, no momento que ele está passando, não é bom. E aí, o que ele quer dizer? Que eu mesmo sendo servo, eu sendo levita, eu sendo alguém que participei não somente da adoração, mas também da alegria, dos louvores e dos gritos, hoje eu não estou bem. Hoje a minha alma está destruída. Hoje as minhas lágrimas são os meus alimentos. Hoje eu estou passando por um momento difícil. Mas isso não vai mudar quem eu sou e quem o Senhor é na minha vida. Então tem momentos de dificuldade que quando a gente percebe que não dá para poder mudar logo, nós temos que trazer à nossa memória momentos de êxito que nós tivemos. Aleluia! Vocês lembram de Davi? Quando Davi chega no arraial e que está tendo aquele confronto entre filisteus e os israelitas, né? A palavra fala que durante 40 dias e 40 noites, Golias ele ia ao centro do vale, lançava aquelas palavras, e ele, foram tantas palavras lançadas contra o povo de Israel que neutralizou um exército inteiro na mente. Ninguém conseguia descer ao vale para poder confrontar o exército. O líder do exército não conseguia se posicionar para combate, porque as palavras de Golias neutralizou. Palavras negativas, palavras destrutivas neutralizam projetos. Pode escrever o que eu estou dizendo para vocês. Palavras negativas que saem da nossa boca ou que saem de pessoas do nosso convívio neutralizam projetos. Quando Davi chega lá para levar a comida para os irmãos, Davi estava fora daquela atmosfera. Por isso que toda aquela afronta de Golias não foi destrutiva no ser de Davi. Tá dando para poder compreender, gente? Quem estava no arraial, quem estava na luta, foi neutralizado porque Golias era grande e pelo que ele falava. Qual foi o diferencial de Davi nisso tudo? Quando ele chega no arraial, a mente dele está limpa. A mente dele está saudável. Um menino dedicado em fazer as coisas para o seu pai. Um menino dedicado em fazer as coisas que lhe era ordenado. Sabe? E quando ele chega e escuta aquela confusão toda, ele se apresenta para Saul e fala assim: meu rei, deixa que eu vou lá resolver isso. Então houve aquela questão, né? Bota a armadura, tira, não dá, que você não pode ir, você é pequeno. Quando Davi começa a falar para Saul: eu matei o urso, eu matei o leão, eu fiz de tudo para proteger as ovelhas quando elas foram atacadas. Davi, quando ele começa a falar das vitórias dele, ele eleva o espírito dele. Tá dando para poder entender? Os que estavam ouvindo palavras de derrota que saía da boca de Golias estavam neutralizados no campo de combate, na área de combate. Davi, por estar fora do arraial, daquela atmosfera negativa, ele já vem limpo. Limpo por estar sendo prestativo, dedicado no que fazia. E quando ele chega e apresenta para o rei tudo que ele fez de sucesso, aquilo ali era tudo que Davi precisava. Talvez a maior arma que Davi precisou para matar Golias não foi a funda, não foi a pedra, mas a autoestima, o poder das palavras de sucesso que ele lembrou que teve. Aleluia! Porque o momento era de guerra, o momento era de confronto, o momento era de afronta. Mas aí o que fez a diferença foi Davi lembrar do que tinha acontecido lá atrás, em um passado recente ou distante, eu não sei,
quando ele lembra do que tinha acontecido, isso faz com que ele tenha uma armadura de dentro para fora. Oh, glória! E aí faz com que ele consiga ter a vitória diante de Golias, porque ele quebra essa barreira destrutiva de pessimismo, de palavra de negatividade, de derrota. Ele quebra essa barreira, vai na direção de Golias e o derruba, né? Diz a palavra que ele separou aproximadamente 4, 5 pedras, colocou na sua bolsinha, pegou a funda, e a primeira pedra que ele lança, ele tem êxito, sabe? Porque quando a gente resgata momentos de vitória, momentos de prazer, momentos de alegria, isso faz com que algo novo comece a brotar dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Sabe, então a gente consegue perceber aqui que o momento era difícil, o momento era de lágrima, o momento era de dor para os filhos de Corá. Então ele fala, quando eu lembro de quem eu era, quando eu lembro do que eu fazia, do que um dia eu fiz, sabe, isso me faz reviver tudo que o Senhor planejou para a minha vida. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, lembrar do que Deus já fez por nós. Exatamente, Lu, exatamente. Sabe, e não é somente vitórias grandiosas, mas coisas simples, mas que foram um diferencial na sua vida. Coisas simples que fez a diferença naquela época, e isso pode fazer um processo de renovação acontecer no teu coração, na tua mente, para te impulsionar a continuar acreditando que isso vai passar, essa estação vai mudar. Aleluia! Sabe, mas enquanto ela não passa, enquanto ela não muda, eu costumo dizer isso porque um dia eu aprendi, talvez nós oramos para que o Senhor venha mudar uma situação, mas Ele não quer mudar a situação, Ele quer mudar você, enquanto a situação não é resolvida. Aleluia! Não é só sobre a solução, não é só sobre o problema ser resolvido, mas nós crescermos enquanto ele está em andamento. Nós amadurecemos enquanto ele é existente, porque uma hora ele vai passar, uma hora ele vai ficar na memória, uma hora você vai ter que ajustar o retrovisor para olhar lá para trás e ver aonde ele ficou em algum lugar da sua vida, porque não voltará mais. Servirá de experiência, de bagagem, mas enquanto está acontecendo, a gente precisa ter a força do Senhor, ter a parceria certa, o bom diálogo, sabe? E também trazer à memória momentos de êxitos, momentos de conquista, momentos que deram certo na nossa vida, independente da área. Porque a ideia é resgatar momentos de sucesso que um dia aconteceu e que pode acontecer de novo. Ou que talvez não aconteça igual, mas vai ser abertura para que coisas de alegria voltem a fazer parte da sua vida, né? E os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, aleluia. Sabe, aqui é como se ele estivesse conversando com ele mesmo. Sabe, você já parou para poder dar uma atenção para você? De repente você vai achar que é loucura. Cara, mas eu quando estou dirigindo, eu converso muito com o Espírito Santo, comigo mesmo, faço algumas avaliações, fico pensando em algumas coisas que eu fiz, que eu poderia melhorar, que eu poderia fazer. Sabe, aqui ele está conversando, porque ele fala assim, por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando para ele mesmo. Sabe, talvez aquele momento assim, onde ele para pro céu, ele para assim em algum lugar, senta embaixo de uma árvore, né? Vamos tentar nos transportar para a época, pro tempo, né? E ali em algum momento o outro ele para, desgostoso, cansado, senta numa árvore, dá uma olhadinha pro céu assim, pros pássaros cantando e fala assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está assim, tão para baixo? Olha que coisa fantástica. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele pergunta para ele mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Deixa eu ver essa palavra perturbas aqui no original.
para a gente poder até ter uma ideia. Murmurar, rosnar, rugir, chorar em alta voz, lamentar, enfurecer, fazer barulho. Olha que interessante, né? Quando a gente vai no original no hebraico. Porque te perturbas, né? Às vezes a gente tá tão furioso com a vida, às vezes a gente tá tão chateado que quem olha assim de... Poxa, não tô te conhecendo. É você mesmo que tá aí? Porque tem hora que a gente tem o nosso momento de fúria, tem hora que a gente tem o nosso momento de chateação, tem hora que a gente fala assim, eu não aguento mais. E às vezes a gente não fala isso para os outros, nós falamos para nós mesmos, eu não aguento mais, isso não muda, isso não se resolve, onde que vai ter solução, sabe, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, se quiser escrever pode colocar, mas isso acontece comigo também. E muitas das vezes esse não aguento mais não é sobre alguém, mas é sobre mim mesmo, sobre no que eu posso mudar, sobre o que ainda se repete, sobre situações em mim. Porque às vezes eu poderia falar assim, eu não aguento mais sobre alguém, família, pessoas do convívio. Tem hora que a gente grita com a gente mesmo, eu não aguento mais comigo mesmo, por que que isso não muda, por que que eu não consigo resolver essa situação? Sabe, talvez essa questão desse eu não aguento mais pode ser conosco mesmo. Sabe, a gente consegue perceber que todos nós passamos por isso. Né? Então ele fala, perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Há aqui uma convicção. Apesar de ele falando com ele mesmo, apesar de eu não estar bem, apesar da minha alma estar muito amargurada, com muitas dificuldades, eu tenho uma certeza, eu ainda o louvarei, aleluia, eu ainda o louvarei, porque o que determina um momento difícil que nós estamos enfrentando, não é muitas das vezes a causa, mas a convicção que nós temos que o Senhor continua no controle, aleluia. Não é só sobre a raiz do problema, mas o quanto nós confiamos nele, enquanto isso não muda. Então ele fala, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Meu auxílio, aquele que auxilia de perto. Né? O próprio apóstolo Paulo fala, né, que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza. Né, a palavra no original, deixa eu até ver aqui se auxilia aqui, se auxiliar aqui no hebraico. Libertação, bem-estar, prosperidade, salvação, vitória. Então o auxílio aqui, no hebraico, ele é um pouquinho diferente do grego. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo nos auxiliar na nossa fraqueza, ele está dizendo assim, ó, auxiliar é estar junto em busca de um propósito, de um resultado final positivo. Então quando ele fala que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza, ele está dizendo assim, ó, o Espírito Santo ele não compactua com a sua fraqueza, com o seu problema, com o seu pecado, mas ele estará do teu lado te auxiliando até que isso seja resolvido. Sabe, então que a gente consegue perceber que quando ele reconhece que ele ainda louvará o Senhor, e ele reconhece o Senhor que é o meu auxiliar. O Senhor que me ajuda, que está perto de mim, talvez em silêncio, talvez um pouco quieto, mas ele continua presente, ele continua pertinho. Aleluia! Aleluia! Vamos lá então, gente, 10 horas já, né? Não vou nem conseguir falar tudo, tá? Mas deixa eu só falar mais um pouquinho aqui e a gente finaliza, tá bom? Até para mim não atrapalhar o finalzinho da noite de vocês. Mas eu confesso que tá gostoso, tá bom? A presença do Senhor tá gostosa, tava até pra gente poder ir um pouquinho a mais, mas eu tenho que respeitar o horário de vocês, né? Programação. Ó, 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das catadupas, que quer dizer cachoeiras.
todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, né? Quando ele fala do Monte Hermon, né? O Monte Hermon ele tem um fenômeno, né? Que, se eu não me engano, acho que é em uma determinada estação do ano, lá em cima da neve, né? Da gelo, e depois derrete. Esse gelo derrete, e aí essas águas vêm, por causa da altura, elas vêm com força, e bate com força mesmo por onde ela passa, arrastando tudo, né? Então ele faz essa comparação. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, né? Que fala do rio Jordão, e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele fala assim, eu lembro de quando as águas que tinham no Monte Hermon lá em cima descongelava e vinha com força arrastando tudo. A sensação que eu tenho, ele falando, a sensação que eu tenho é que aquelas águas estavam passando por cima de mim, varrendo tudo. Por quê? Porque era assim que a alma dele estava se sentindo. Então ele começa a usar a geografia, ele usa os lugares que ele passou, claro que com a inspiração do Espírito Santo, né, para poder fazer essa comparação e para que haja entendimento, né, de outras pessoas de como funcionava a alma dele, o momento que ele estava passando, e ele usa a geografia, ele usa a paisagem, o lugar, para poder trazer explicação para quem futuramente pudesse ouvir, ou até para as pessoas que acessariam essa conversa, né? Talvez aqui seria uma conversa registrada, um desabafo registrado. Era só uma conversa, era só um desabafo que virou canção e está no Salmo, e hoje alcança a tua vida e a minha vida. Então ele usa a geografia, ele usa o lugar para poder dar uma explicação. Da mesma forma que as águas desciam forte do cume do Hermon e se chocava lá embaixo, arrastando tudo, a sensação que eu tenho é essa, que acontecia exatamente assim comigo. Passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus, ao Deus da minha vida. Aleluia! Apesar dele ter uma sensação de estar devastado, porque o momento que ele estava vivendo era complicado, ele fala, com tudo que eu estou passando, com tudo que está acontecendo, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Durante o dia o Senhor me conserva vivo, durante o dia o Senhor me protege, o Senhor me mantém guardado para que eu enfrente mais um dia de luta, mais um dia difícil. E à noite comigo está o seu cântico. Por quê? Porque mesmo ele passando por um momento difícil, não saiu os louvores dos seus lábios. Aleluia! Porque eu não posso só cantar quando tudo vai bem. Porque eu não posso só louvar quando tudo vai bem. Talvez um grande sinal de amadurecimento em nossas vidas é quando nós conseguimos louvar quando tudo está em ruínas. É quando nós conseguimos louvar quando não temos motivo. Então ele fala, a proteção dele por mim é total. De dia sua misericórdia me alcança, me renova, já diz a palavra, né? Me garante um dia de vida, e quando eu chego à noite, eu tenho louvores para poder agradecer porque ele me deu mais um dia de vida. Aleluia! Comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então ele fala que a misericórdia dele me alcança de dia, durante todo o dia eu continuo caminhando, chego à noite, o cântico não sai dos meus lábios e a oração permanece real entre eu e ele. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Tá vendo? Ele quando ele fala de oração, ele fala assim, ó, em meio às dificuldades eu continuo conversando com Deus. Aleluia! Em meio aos momentos difíceis, eu poderia fechar minha boca e chutar o balde, eu continuei orando, eu continuei falando com o Senhor. Aleluia! Aleluia!
Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Olvidaste aqui no original quer dizer, por que se esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Olha que coisa maravilhosa aqui, tá? A gente já vai fechar. Falta só mais 2 versos, a gente fecha. Beleza, gente? São 10:04. Dá pra gente segurar mais um pouquinho? Só mais 2 versos e a gente fecha. E eu já quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela participação de vocês aí com a gente. Muito bom ter vocês aí. Tá? Então quando ele chega no verso 10, ele fala: esmigalham-se os ossos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo. Sabe? Falando e repetindo o teu Deus onde está. Olha só como que ele fecha o salmo falando a mesma coisa como ele começou. Quando ele chega aqui nesse final, ele já fala o seguinte: dentro de mim, meus ossos se corroem. Por quê? Porque a minha vontade é dar na lata, é responder à altura, é falar o que eu estou pensando. Mas para mim não falar, eu me corroo por dentro, mas não falo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é a minha justiça. Ele fala aqui, ó, os meus ossos estão sendo esmagados porque eles dizem e continuam dizendo, teu Deus aonde está? Né? Isso aí não muda. Até quando você vai continuar com essa palhaçada aí de que Deus pode mudar, que você vai ser uma pessoa diferente? Sabe, a gente escuta isso falado, a gente escuta isso no olhar das pessoas, né? No quanto elas olham pra gente e falam assim, até hoje, você com esse tempo todo, anos e anos aí, e nada muda, você continua a mesma pessoa, né? Então, eu imagino ele declarando dessa forma: minha vontade é extravasar, minha vontade é dar uma resposta à altura, a minha vontade é mostrar para essas pessoas quem é o meu Deus, a minha vontade de mostrar do meu jeito. Mas quando você se cala, fala a verdade, quando a gente se cala em determinadas situações, parece que a nossa alma ela está sendo arrancada de dentro de nós. Sim ou não? Tem pessoas que não conseguem se controlar, tá? Eu não tô aqui para poder criticar ninguém, cada um tem sua forma de ser. Tem pessoas que dá na lata logo, já fala logo. Tem outros que se calam. E a vontade é de falar mesmo, mas se cala para não ter problema, para não causar um incêndio, para não piorar a situação. E quando nós nos calamos, a sensação é de que estamos sendo enforcados, porque nós queríamos falar. Mas para que aquilo não se torne algo pior, nos calamos. Não é assim? Fala a verdade ou não, é exagero meu. Tem hora que a gente quer, a nossa vontade é de falar, é de extravasar. Dependendo da situação, até de dar uma bordoada a gente quer, né? Porque é o nosso instinto, é o nosso ser. A gente está gritando, está querendo ser maior do que nós mesmos. E quando nós não fazemos, parece que nós estamos sendo sufocados, parece que aquilo está nos corroendo à noite. A gente pensa, se eu falasse, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito diferente, sabe? Aquilo nos corrói. Eu imagino ele falando isso. Eu sinto os meus ossos sendo esmagados dentro de mim porque eu queria falar, mas não falei. Eu queria fazer, eu queria bater, eu queria chutar o balde, mas eu não fiz. E ele fecha assim, ó: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe, então ele encerra conversando com ele mesmo, né? Ele consolida aqui, ele diz o que? A minha alma continua batida, a minha alma continua perturbada, com vontade de gritar, de chutar o balde, de extravasar, mas ele fala: espera em Deus, espera em Deus. Sabe, Deus está falando com alguém aqui nessa live agora.
Quer dizer, o Senhor está falando com a gente durante o tempo todo, né? Mas esse espere em Deus é para você aí, ó. Quem é eu não sei. Espere em Deus. Por mais que você tenha motivos para poder fazer de várias formas, espera em Deus. O teu auxílio, você ainda o louvará. Você ainda o louvará. Sabe, então eu consigo entender que a nossa vida, ela é tão parecida com os heróis da fé. O que nós passamos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, quando nós não temos motivos, para fazer e mesmo assim fazemos com capricho, com dedicação, damos o nosso melhor para alguém tão próximo e mesmo que aquela pessoa não mereça, mas nós conseguimos fazer porque não é sobre elas, mas é sobre quem somos, aleluia. Sabe, então eu vejo que nós somos tão parecidos com os filhos de Corá, que consegue relatar um pouquinho de sua vida aqui na palavra, e isso é como se fosse um espelho, né? Eu leio esse salmo e parece que eu estou olhando no espelho para mim mesmo e vejo quantas coisas aqui ainda há em mim que pode mudar, que pode melhorar, quanto comportamento na minha vida pode ser diferente, o quanto ser cristão não me faz isento de dificuldade. Mas mesmo enquanto eu venha estar enfrentando alguns problemas, eu preciso ter a convicção de que ainda louvaremos o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nos auxilia e que nos mantém de pé. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs, né? E elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, quando as misericórdias que o próprio filho de Corá relata aqui alcança ele pela manhã, ele fala assim, é mais uma oportunidade que eu tenho de fazer diferente, de ser diferente, de melhorar, porque o que eu aproveitar durante o dia vai me conceder paz no coração à noite, condição de orar, de louvar, porque isso será consequência de um dia que eu tive de tentar ser diferente, de tentar ser melhor. Amém, gente? Então vou encerrar aqui. Obrigado por terem ficado, por terem vindo. Fiquei feliz com a presença de vocês. Espero que tenha sido bênção essa palavra no nome de Jesus.